Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite a todos vocês. O Viva Voz está no ar. Hoje é 1º de abril de 2024, mas a gente promete que tudo aqui que a gente vai dizer é verdade, não é isso, Carol Moran? A gente promete. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Todos os olhos voltados para o TRE do Paraná hoje, né? Exatamente, TRE do Paraná julgando uma ação que pede a cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, e num dia em que a gente vai tratar de algumas efemérides redondas, isso ocorre 10 anos, exatos 10 anos depois da deflagração da Lava Jato, porque ela começou ali, o marco inicial dela é março de 2014, e a gente tem aí o Moro passando por mais uma revisão aí do seu papel agora como senador, com esse julgamento que pode custar o seu mandato. Quem tem as informações do que aconteceu até agora, as falas dos advogados e o início do voto do relator do caso é a Sheila Pessoa, que fala com a gente direto da CBN Curitiba. Boa noite, Sheila. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Isso Boa noite. mesmo. Desde que voltou do intervalo, a sessão, às 4 horas da tarde, o desembargador relator, o Luciano Carrasco Falazinha Souza, ele ainda está fazendo a leitura do relatório dele. Ele explicou que ele ia fazer uma explanação de item a item de todo o seu voto. Então, ele ainda está nessa fase da explicação de cada item, da análise dele, como foi feita, como foram as provas, tudo que ele recebeu, tudo que consta no processo, para só depois ele aí sim proferir o voto. Esse processo que pode levar à cassação do mandato começou na tarde desta segunda-feira, por volta das 2 horas da tarde, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ao todo, foram reservados 3 dias para essa sessão de julgamento. A primeira é hoje, segunda-feira, 1º de abril, a próxima daqui a 2 dias, na quarta-feira, dia 13 de abril. Se houver necessidade, mais uma sessão pode ser feita ainda daqui a uma semana, no dia 8 de abril, na próxima segunda-feira. A primeira parte da sessão de julgamento, ela ficou reservada às sustentações orais dos advogados das partes envolvidas no processo. Primeiro falaram os representantes do Partido Liberal, em seguida da Federação Brasil da Esperança, que reúne o PT, PCdoB e o PV. Ambos foram categóricos em afirmar o abuso de poder econômico que ocorreu durante a candidatura do ex-juiz da Lava Jato e atual senador aqui pelo Paraná, o Sérgio Moro. Por último, foi o advogado de defesa do senador Sérgio Moro, Gustavo Guedes, que fez as explicações ali, cada advogado tinha cerca de meia hora para falar, e ele deu as explicações e falou que não houve nenhuma ilegalidade. Ele afirmou no finalzinho da sua fala ali que não houve nenhuma ilegalidade durante a campanha ou até mesmo da pré-campanha do senador Sérgio Moro. Ele reiterou isso várias vezes durante a fala dele. Ainda durante a primeira parte da sessão, houve a sustentação do Ministério Público Eleitoral. O Marcelo Godoy, o procurador regional eleitoral, ele reiterou o pedido do Ministério Público de perda do mandato por abuso de poder econômico e também a decretação da inelegibilidade do senador Sérgio Moro. Essas ações contra o senador são referentes da campanha para as eleições de 2022 e elas foram movidas tanto pelo PL, o Partido Liberal, quanto pela Federação Brasil da Esperança. Essas ações consistem nas acusações de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para o Senado. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público Eleitoral do Paraná emitiu esse parecer favorável à cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico, tendo em vista os gastos de mais de R$ 2 milhões somente durante a pré-campanha.
Além disso, em 2021, o ex-juiz ele era filiado ao Podemos e chegou a projetar pré-candidatura à presidência da República. Porém, logo em seguida, Moro mudou de sigla, foi para a União Brasil e passou a fazer campanha para o Senado. Entre as acusações, a principal é que o candidato se beneficiou de verba, além de exposição em 2 partidos para candidaturas distintas. Isso, segundo a ação, pode significar vantagem indevida em relação aos outros candidatos diante dos investimentos financeiros realizados antes de Sérgio Moro se candidatar efetivamente ao Senado. Nesse caso, todos os desembargadores vão votar. Normalmente, os 6 desembargadores votam e, se houver um empate, aí sim há o voto de Minerva do presidente. Mas, nesse caso, dada a relevância do processo que pede não só a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, mas sim a cassação da chapa toda, o presidente do TRE aqui do Paraná, ele também vai proferir o seu voto independentemente do voto dos outros desembargadores. Caso a cassação de Sérgio Moro seja confirmada, ainda cabe recurso à instância superior, ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Porém, se houver uma condenação e essa decisão for mantida, devem ser convocadas novas eleições para o Senado aqui no Paraná. Lembrando que o senador Sérgio Moro não compareceu aqui ao TRE hoje. Ele era esperado aqui, mas assim que o advogado chegou, ele confirmou que Sérgio Moro não viria. Então, ele não veio aqui para essa sessão de julgamento, apenas o advogado dele e nós continuamos por aqui acompanhando e a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Eu volto com você, Vera e Carol. Obrigada, Sheila, pelas suas informações. Pois é, Carol, eu estava aqui acompanhando o voto do relator, que por sinal tem o nome de Carrasco no meio, né? O que já é bem sintomático, mas pelo que eu senti do voto dele ali, ele não está fazendo muito jus ao sobrenome, não, pelo menos no que se refere ao juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, peguei aqui uma frase dele, é um voto bem prolixo, né? Como a Sheila falou, ele fez uma longa explanação, então às vezes até um pouco difícil de entender para onde está caminhando, mas aparentemente ele está defendendo a tese de que, para concluir que o Moro teria extrapolado os limites de gasto, porque naquela época ele era pré-candidato à presidência, seria imprescindível comprovar que o Moro, desde o início do projeto, tinha a intenção de se candidatar ao Senado pelo Paraná e que isso não aconteceu. Então, ele dá indícios de que está refutando as teses do PT e do PL que entraram com essa ação, né? Exatamente. Pelo que a defesa está entendendo do voto dele, ele vai ser um voto pela absolvição, ou pelo menos por alguma pena ali mais branda que não seja a perda do mandato do senador Sérgio Moro. Mas nem eles têm ali segurança em cravar, Carol. Ele faz várias distinções de gastos, diz por que esses gastos não podem ser considerados gastos da campanha do senador Sérgio Moro, diz que chama de utópicos, fantasiosos, os cálculos feitos tanto pelo PL quanto pelo PT, diz que ainda que se considerasse uma série de gastos que ele acha que não deve ser considerados, se chegaria a uma quantia bem menor, cerca de R$800 mil, e não até 21 milhões, como chega a falar a coligação do PT. Enfim, ele está dando argumentos até aqui para considerar que não houve as burlas ali à legislação eleitoral que são apontadas pelas 2 coligações que impugnam a candidatura do Moro, tanto a do PL quanto a do PT. Ele diz que a eleição foi super disputada, que o Moro, Paulo Martins, que era um deputado e disputou o Senado, e o ex-senador Álvaro Dias ficaram muito próximos um do outro, que mostra que não houve toda essa vantagem pelo período em que ele teve uma exposição prévia como pré-candidato à presidência da República. Então, por todos esses indícios, a gente entende que ele está caminhando no sentido de uma absolvição. O que me disseram mais cedo é que se houvesse realmente um voto pela absolvição, poderia haver também um pedido de vista.
da parte daqueles que consideram que o senador Sérgio Moro é culpado e sim cometeu essas infrações que deveriam resultar na perda do seu mandato. Então, se isso acontecer, esse pedido de vista pode adiar por até 20 dias a análise do processo, ficar para daqui a um tempo. E aí, como a repórter disse, a Sheila disse, cabe uma série de recursos a depender da decisão. Então, a gente pode não ter um desfecho nessa semana, mas certamente vamos continuar acompanhando, porque é o caso da semana, ainda mais porque Brasília está meio sem acontecer nada, que eles estão numa espécie de recesso branco por conta da janela partidária. Pois é, tem essa possibilidade de pedido de vista, depois certamente deve ter recurso ao TSE, mas mesmo assim os partidos já estão se articulando para disputar essa vaga do Sérgio Moro, se de fato houver uma nova eleição. Inclusive a Milena Teixeira tem informações sobre isso em Brasília, os partidos já se movimentando para tentar disputar a vaga do Moro, né, Milena? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Carol? São partidos que vão aí do PT ao PL, União Brasil, Podemos. Nos bastidores, inclusive esses políticos, eles dão aí como certo uma possível cassação do Sérgio Moro, do senador, e eles estão preparando aí candidaturas para uma eventual eleição suplementar para o Senado. Interlocutores do PT do Paraná afirmam que a atual presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, está cotada para concorrer à vaga, e essa disputa também está acontecendo dentro do próprio PT, porque o deputado federal Zeca Dirceu também se coloca como um candidato a substituir aí Sérgio Moro. Por outro lado, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com Valdemar Costa, está apoiando Paulo Martins, que foi o segundo colocado ao Senado na disputa contra Moro em 2022 e que hoje é assessor especial de Ratinho Júnior. Do lado do União Brasil, corre o nome da deputada Rosângela Moro, que é esposa de Sérgio Moro, e está correndo também o nome do ex-senador Álvaro Dias do Podemos. A gente lembra aí que Sérgio Moro é julgado pelo TRE do Paraná. Ao todo foram reservadas 3 sessões para análise do caso do ex-juiz da Lava Jato. Além de Moro, os próprios suplentes, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra, também podem ser cassados e, por isso, se isso acontecer, novas eleições devem ser realizadas para essa cadeira aí do Paraná. Então, Carol, a gente tem aí hoje nesse cenário do PT, do governo, até partidos da oposição, já preparando aí possíveis candidaturas, caso essa eventual suplementar, caso essa eleição suplementar ocorra, caso surja aí essa vaga para o Senado do Paraná. Vera e Carol. Obrigada, Milena. Vera, você bem lembrou aqui na abertura do Viva Voz que esse julgamento do Moro se dá justamente no marco de 10 anos da Lava Jato. Quem diria, né, 10 anos atrás que Moro e Dallagnol teriam sido eleitos para cargos públicos, o Dallagnol perdeu o mandato, Sérgio Moro perigando também. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos, né? A gente primeiro assistiu uma série de revisões judiciais da Lava Jato, né? Com as condenações sendo revertidas, a cristalização daquela sensação de que houve uma relação espúria, no mínimo inapropriada, entre Ministério Público e Judiciário, no caso o juízo de Curitiba, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que era exercido pelo Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, e aí isso resultou numa série de anulações, depois outros casos prescreveram, alguns dos investigados foram absolvidos, e agora é uma espécie de revisão política do papel desses nomes da Lava Jato, né? Sempre se questionou muito o movimento feito primeiro pelo Moro e depois pelo Deltan de sair dos cargos que eles exerceram para ocupar postos na política. O do Moro, principalmente, causou muita espécie porque ele fez isso ainda no auge da operação, antes dessa revisão do ponto de vista judicial, Carol. Então, agora, o que os advogados dele entendem, os do Deltan falaram a mesma coisa, que estão sendo submetidos a uma espécie de revanche de parte daqueles que eles denunciaram, ou seja, a política teria se unido, e aí a prova disso seria o fato de ser uma ação que tem tanto o PL quanto o PT para afastar da política e dar o troco em quem os investigou. Um jeito de ver, os processos são de natureza um pouco diversa, o do Deltan e esse, mas ambos dizem respeito a supostas irregularidades
em campanhas, mas se a gente for pôr uma lente de aumento na maioria das campanhas, é aquele negócio, não fica um. São todas campanhas que custam mais do que é declarado, que tem ali financiamentos que você não consegue comprovar a origem, isso é bastante comum. Então, a gente vê que teve uma celeridade maior para julgar esses personagens e que isso pode sim indicar uma certa vendetta dos partidos em relação a eles. Mas a gente vai ver agora quando terminar o voto do desembargador e quando houver a decisão do colegiado do TRS. Se for essa decisão, resta ele ao TSE. Diga. Não, deixa eu te interromper, Vera, porque já teve pedido de vista, viu? Ele concluiu o voto. O relator votou contra a cassação do Moro e a gente teve um pedido de vista, então o julgamento só vai ser retomado na próxima quarta-feira. Então era isso, era o que eu dizia, né? Se ele absolvesse o Moro, que estava com toda a pinta de que ele ia fazer, teria o pedido de vista, então se confirmou. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, então, Carol, a gente ainda vai ter que voltar a esse assunto quando ele voltar à pauta, mas o Supremo Tribunal Federal, também numa dessas questões que são revisões aí históricas, está votando no plenário virtual uma ação do PDT que questiona o artigo 142 da Constituição e a sua abrangência e o seu significado, e isso está tendo também esse contexto de reposicionar o que as Forças Armadas podem ou não fazer. Quem traz as informações sobre como está esse julgamento no plenário virtual do Supremo é a Isa Stacialini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. Pois está em 5-0 o placar no Supremo Tribunal Federal, que trata aí justamente dos limites da atuação das Forças Armadas. Até agora, os ministros que votaram seguiram a linha do relator, o Luiz Fux, que deixou claro no voto semana passada que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional nem encoraja uma ruptura democrática. Fux também defendeu que o presidente da República não tem o poder de acionar as Forças Armadas contra o Congresso ou o Supremo. No voto, Fux também reforçou que as 3 instituições, ou seja, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, não têm poder moderador em caso de conflito entre os 3 poderes. Até agora seguiram nessa linha do relator os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça e Flávio Dino. Mais um voto nesse sentido já forma a maioria. Lembrando que o julgamento começou na semana que se rememora, os 60 anos do golpe militar no Brasil. No voto, inclusive, dado ontem, o ministro Flávio Dino lembrou o ato como um período abominável da história constitucional e também enfatizou que o Estado Democrático de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. Dino reforçou que os atos ocorreram à revelia da Constituição e que foram uma tragédia institucional com muitos prejuízos à nação, grande parte deles irreparáveis. Dino ainda relembrou no voto que não existe no regime constitucional um poder militar e que o poder é apenas civil, constituído pelos 3 poderes da República, pela soberania popular com voto direto ou indireto, e que a função militar é subalterna. Vale destacar, Vera e Carol, que os ministros analisam uma ação movida pelo PDT. O partido questiona pontos do artigo 142, que é considerado aí o mais importante para as Forças Armadas, porque trata de como elas estão organizadas. Entre outros pontos, o PDT contesta, por exemplo, o fato das instituições estarem sob a autoridade suprema do presidente da República e de ser a atribuição do presidente decidir sobre o emprego das Forças Armadas. O julgamento começou dia 29 de março, vai até segunda-feira que vem, dia 8 de abril, e ocorre em plenário virtual, como a Vera muito bem lembrou, sistema em que os ministros apenas depositam os votos e que não há debate. Vera e Carol. Isa, muito obrigada pelas suas informações. É isso, Começou-se a dar uma interpretação bastante exótica ao artigo 142 da Constituição. Isso foi usado de maneira ali intencional por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se valeram inclusive de pareceres de juristas que se prestaram a esse papel.
de interpretar de uma maneira, não tem outro jeito de dizer, uma maneira golpista de interpretar um artigo da Constituição. Porque textualmente o que o artigo 142 diz é, abre aspas, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não que qualquer um destes pode ali convocar as Forças Armadas a serem uma espécie de árbitro de quem está certo numa rinha de poderes da República. Não é isso que a Constituição diz. Inclusive, em 2020, já houve um parecer da mesa da Câmara dizendo que essa interpretação não valia, que não havia poder moderador algum nas Forças Armadas, mas como isso permanece e volta e vira e mexe, alguém vem com essa história de uso e o artigo 142, etc., agora o Supremo está julgando uma ação para tentar pôr um ponto final nesse assunto. Pode ser que nem assim quem quer achar pelo em ovo sossegue. E aí tem muita gente, Carol, que defende que se reescreva o artigo para deixar mais claro, e isso teria de ser feito por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Eu acho um absurdo você ter de emendar a Constituição num texto que é cristalino para dizer que ele não diz algo que alguns querem que ele diga. Mas o Brasil é esse 7-1 direto, né, minha amiga? Não surpreende, mas abala, né? Aquilo, nada é óbvio. A gente tem que explicar o óbvio e mesmo assim dá paira a dúvida, é difícil. E talvez desenhar ali na Constituição, vir uma Constituição ilustrada, para que não pare nenhuma dúvida. Porque o livro com muita letra é difícil, né, Vera? Isso, melhor fazer umas figuras. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta, porque depois do intervalo a gente continua tratando desses assuntos, porque hoje é 1º de abril, faz 60 anos que se consumou finalmente o golpe militar de 64. A gente já volta. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo. Hoje o Pablo vai falar com a gente sobre uma pesquisa Datafolha da semana passada que acabou perguntando para os entrevistados uma série de coisas a respeito de crença democrática, a respeito da percepção sobre o 8 de janeiro de 2023, e os resultados acho que mostram algumas coisas bastante reveladoras, ainda mais num dia como esse de hoje, em que a gente, enfim, né, lembra os 60 anos do golpe militar de 64. Pablo, quais as principais conclusões e o que elas nos dizem a respeito da crença democrática do brasileiro? Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite. Então, o Datafolha ela fez uma pesquisa, eu acredito que inclusive para marcar essa data simbólica, né, um número redondo aí, 60 anos que a gente está lembrando o golpe de 1964, né? Ela fez uma pesquisa ampla sobre uma série de temas. São tantos temas que o Datafolha foi soltando aí no decorrer da semana passada, até agora recentemente, né? Avaliação da democracia, o 8 de janeiro, o trabalho da justiça brasileira, o valor que os brasileiros dão à democracia. E tem muita coisa aí. Então eu queria fazer um comentário começando pelo 8 de janeiro, que é talvez uma das coisas mais surpreendentes, porque embora, em geral, a gente tem visto nessas pesquisas sobre temas políticos uma divisão muito grande dos brasileiros, né? Quem votou no Lula pensa de um jeito, quem votou no Bolsonaro pensa de um jeito bastante diferente. Aparentemente, no que diz respeito ao 8 de janeiro, tem variação, mas ela é muito menor do que a gente esperava, né? Por exemplo, a pesquisa perguntou sobre a natureza do 8 de janeiro, se os entrevistados achavam que era golpe ou se era vandalismo, que é das questões, né? Os bolsonaristas têm defendido que o 8 de janeiro foi um protesto que perdeu a mão e virou um vandalismo, mas não foi muito mais do que isso.
e tem outros setores da sociedade brasileira que estão achando que aquilo lá faz parte de um planejamento de um golpe de Estado, aquilo era para forçar uma intervenção dos militares e eventualmente virar um golpe de Estado, né? E quando perguntado, há grande consenso aí na sociedade brasileira de que aquilo foi apenas vandalismo, algo condenável, né? Vandalismo não é uma coisa, mas 65% dos brasileiros acham que foi vandalismo e 30% acham que foi golpe. Varia no que diz respeito a eleitores do Bolsonaro e eleitores do Lula, né? Entre os eleitores do Bolsonaro, 77% acham que são vandalismo, mas entre os eleitores do Lula, 52%, a maioria também. Então existe uma espécie de consenso aí na sociedade brasileira de que foi vandalismo e de que a gente, pelo menos até o momento, não teria evidências de aquilo que foi um golpe de Estado. A pesquisa também perguntou a anistia para o 8 de janeiro, se as pessoas seriam a favor ou contra. Como a gente sabe, o presidente Bolsonaro tem defendido aí uma anistia para quem participou do 8 de janeiro. E aí, nesse ponto também, há uma espécie de consenso. 63% dos brasileiros são contra a anistia, não querem anistia no 8 de janeiro. E mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, 53% dos eleitores do Bolsonaro são contra a anistia e 71% dos eleitores Lula. De novo, varia um pouco, mas a gente está vendo aí uma espécie de consenso dos brasileiros na avaliação do 8 de janeiro, de que não foi golpe, foi vandalismo e que não deve ter anistia, que esse vandalismo precisa ser punido. Mas não é um tanto contraditório, Pablo, essas duas afirmações, porque as penas são altíssimas, né? Algumas agora começam a ser comutadas em outro tipo de acordo de não persecução, e nesses acordos as multas estão sendo revistas para baixo, mas aqueles que já foram condenados estão sendo condenados a penas altíssimas que dizem respeito justamente à tentativa de extinção do Estado Democrático de Direito, etc. Então, as pessoas estão sem saber direito, né, o que achar, não parece isso? O que eu acho, a gente tem que investigar mais a percepção do público nos detalhes. Essa pesquisa é muito detalhada, ela tem uns pontos aí que a gente discute daqui a pouco, mas o meu entendimento é que as pessoas não querem anistia, mas elas querem uma condenação para a pena de vandalismo, né? E não de golpe de Estado, né? Que são os crimes. Na verdade, quem está envolvido ali no 8 de janeiro está sendo julgado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? E eu entendo que isso tem uma parcela do eleitorado que acha que é isso mesmo, mas é uma parcela minoritária. A maioria do eleitorado ainda não foi convencido pelos elementos que o inquérito tem trazido, que a imprensa tem divulgado, de que o 8 de janeiro faz parte do golpe de Estado. Até porque eu acho que as investigações estão muito concentradas no pré-8 de janeiro, né? Minuta do golpe, a reunião do Bolsonaro com as lideranças, os chefes das Forças Armadas, e esse elemento aí propriamente do 8 de janeiro, as conexões ainda não foram muito claras, ou pelo menos não foram ainda reveladas pelo STF, né? Pode ser que mais coisas venham mais para frente. E aí, então, Pablo, deixa eu trazer aqui mais um dado, porque ainda que as pessoas achem que foi vandalismo, quando você pergunta se as pessoas acreditam que o Bolsonaro quis dar um golpe, 55% acham que sim, né? Exatamente, né? Mas a questão é Bolsonaro e aquelas pessoas que estavam lá, né? A gente tem que entender qual é o papel do Bolsonaro, qual é o papel da minuta do golpe, da articulação com os ministros, com os chefes das Forças Armadas, e o que foi aquela manifestação do 8, vamos chamar de manifestação para usar um termo mais neutro, né? Aquela mobilização no 8 de janeiro, se aquela mobilização estava ligada, estava subordinada a um plano de golpe de Estado. Eu acho que é esse elemento aí que está gerando uma espécie de divisão na sociedade brasileira. Não há ainda o entendimento de que aqueles episódios do 8 de janeiro estão ligados aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que estão, né? Mas eu acho que o eleitorado brasileiro não foi persuadido disso ainda não. Agora, quando a gente olha, essa pesquisa investigou outras coisas, né? Quando ela olha para a maneira como a justiça brasileira está tratando esse episódio, aí a gente já vê aquela velha divisão que a gente tem visto em vários momentos, né? A pesquisa perguntou a avaliação da atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento dos acusados, e aí a divisão foi grande. Os eleitores do Lula apoiam
e os eleitores do Bolsonaro são bastante críticos. E essa divergência é a mesma de um outro pedaço dessa pesquisa, né, que avaliou como os brasileiros julgam o STF em geral. Não o julgamento do ministro Alexandre de Moraes sobre o 8 de janeiro, mas o STF de geral. E aí também tem uma divisão, né? Então, quando o trabalho do Alexandre de Moraes, 1/3 aprova, 1/3 acha ruim. Nos eleitores de Bolsonaro, já dá 60% que acham ruim ou péssimo. Nos eleitores do Lula, 60% acham que é bom ou ótimo. Trabalho do STF é a mesma coisa, 1/3 bom e ótimo, 1/3 ruim e péssimo, mas entre os simpatizantes do PT, 50% acham que bom. Entre os simpatizantes do PL, partido do Bolsonaro, 65% acham ruim ou péssimo. Então, quando a gente olha para a maneira como a justiça está lidando, a gente vê a sociedade brasileira se dividir mais uma vez, né? E as preferências partidárias e eleitorais, elas estão orientando a maneira como as pessoas estão lendo o papel da justiça. Muito bom. Obrigada por hoje, Pablo, pelas suas análises num dia aí tão significativo e que mostram aí a percepção da sociedade sobre o valor da democracia e o nível em que a gente está em relação a essa convicção democrática. Obrigada. Um abraço aí e uma boa noite para todo mundo. Um abraço, Pablo. Boa noite. Carol, para a gente continuar no tema, hoje é 1º de abril, foi o dia em que efetivamente se consumou o golpe militar de 64, embora os militares tenham tentado apagar esse dia do calendário por ser o dia da mentira e não ficava bem ali associar uma coisa a outra, o que eles chamavam de uma revolução gloriosa, a um dia tão ali, né, enfim, que se presta a tanto deboche. Mas a verdade é que as tropas do general Mourão chegaram ao Rio de Janeiro em 1º de abril e foi aí que as coisas começaram realmente a chegar ao seu desfecho. O governo Jango começou a cair efetivamente. Aquela determinação que a gente já analisou aqui de não comemorar, comemorar é ótimo, mas de não marcar o 31 de março, o 1º de janeiro, de nenhuma maneira, do governo Lula, ela prevaleceu, o governo não fez nada, o Ministério dos Direitos Humanos, que era aquele que estava pensando em fazer uma solenidade de reparação das vítimas da ditadura, um pedido formal de desculpas por parte do Estado a essas vítimas, retrocedeu e não o fez, mas os ministros, os políticos aproveitaram para se manifestar a respeito da data nas suas redes sociais. Então, a ministra Cida Gonçalves das Mulheres falou a esse respeito, fez uma homenagem a todas aquelas pessoas que foram presas, torturadas, tiveram seus filhos desaparecidos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também prestou homenagem a todos que perderam a vida e a liberdade. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, tuitou ditadura nunca mais. A ministra Sônia Guajajara também. E o ministro Silvio Almeida, justamente aquele que pretendia fazer um ato e que fez um grande texto ali falando por que ditadura nunca mais, porque queremos um país economicamente desenvolvido. Isso é uma tentativa aí de prestarem algum tipo de conta à sua base, que não ficou muito satisfeita com essa decisão. E do lado oposto, o senador Hamilton Mourão, e ex-vice-presidente da República, que é também general, né, general da reserva, fez a alusão positiva ao 31 de janeiro. Escreveu Mourão no X, antigo Twitter: a história não se apaga nem se reescreve. Em 31 de março de 1964, a nação se salvou a si mesma. Ô Vera, você acha que essa ausência de menção à ditadura pode acabar criando uma falta de memória do que ela significou? Porque quem tem menos de 40 anos não lembra, né, do período militar. Eu tenho 45, lembro pouco, lembro daquele final ali, governo Figueiredo, transição e tal. Muita gente pode talvez começar a relativizar a importância da democracia? Eu acho que as pesquisas mostram um pouco isso, Carol. Quem não viveu a ausência da democracia entende menos o valor intrínseco dela, o valor da democracia por si. Sempre atribui à democracia um certo valor ali utilitário. A democracia vale se me trouxer
mais alguma coisa. A democracia vale se estiver no poder aquele grupo que eu concordo. A democracia vale se a minha vida for melhorar de alguma maneira. As pessoas que enfrentam algum tipo de dissabor econômico ou que estão do lado dos derrotados em pleitos políticos acabam dando menos valor à democracia, acabam enxergando inimigos que justificam a supressão ali, ainda que gradual, ainda que de pequenas doses, da democracia. E isso é perigoso, sim. Mas neste contexto que a gente vive, e eu acho que é preciso analisar o contexto nesse caso, eu entendo a decisão do governo de decidir que não seria ele a marcar essa data e que a academia poderia fazê-lo, que os artistas, os professores, enfim, que haveria outros fóruns mais indicados para fazer isso. A gente está num momento em que ainda está muito sensível essa questão, em que os militares estão prestes a ser julgados pelo 8 de janeiro, e isso realmente não está longe, como ficou claro na operação deflagrada em 8 de fevereiro desse ano, que chegou já muito perto desses militares. Tem generais depondo e implicando colegas, que é uma coisa que já é dura na caserna, já causa uma série de traumas, e isso está sendo manejado ali com uma boa dose de política. Então, eu entendo as razões do Lula nesse caso, que são muito motivadas pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que está sendo ouvido nesse caso, e eu acho que aqueles que defendem que a gente dê um basta e que diga ditadura nunca mais, eles têm de esperar um julgamento exemplar ali do 8 de janeiro para desencorajar atos dessa natureza. E eu acho também que a gente tem de investir em uma memória por outras maneiras, né? A gente da imprensa está fazendo o nosso papel, a CBN lançou um documento importante com o podcast da ditadura recontada, os jornais têm feito essas séries, então eu acho que há meios de se fazer essa reparação e esse reavivamento da memória que é necessário e é crucial, mas que o governo acerta ao, nesse momento, agir de uma forma estratégica e cautelosa. Vamos com música, então, para a gente fechar, Vera? Hoje, segunda, a gente acaba um pouquinho mais cedo, né? Vamos sim, juro que não é propaganda, mas a gente vai de Chico Buarque, Roda Viva, porque eu acho que essa música conversa com dois fatos do dia. O primeiro e óbvio é a ditadura, ela é uma música feita no contexto da ditadura para falar sobre isso, e eu acho que vale também para essa Roda Viva que se abateu aí sobre os próceres da Lava Jato 10 anos depois, uma outra efeméride redonda. Então vamos de Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Obrigada, Vera. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.